Salve, salve galera, tranquilidade, viva Norato na área, passando para deixar uma palavra no seu coração. E hoje eu quero falar sobre os desafios da vida. No livro de Mateus, capítulo 14, você vai encontrar uma passagem que diz que Jesus ordena os discípulos a entrarem num barco e atravessar para outra margem do rio, enquanto Jesus ele fica no monte orando. E acontece que no meio da madrugada uma forte tempestade alcança o barco dos discípulos e os discípulos começam a ficar aterrorizados com aquilo, porque Jesus não está ali para socorrê-los. Então, de repente, Jesus vem caminhando por sobre as águas e os discípulos se assustam mais ainda, achando que é um fantasma, quando na verdade é Jesus. Então, Jesus ele diz: tenha calma, tenha de bom ânimo, porque sou eu. Então Pedro ele indaga a Jesus dizendo: mestre, se és tu, me manda ir ter contigo. E é interessante porque algumas pessoas dizem que Pedro é louco em dizer isto para Jesus, duvidar de que era o Cristo. Uau! Mas a verdade é que Pedro ele diz: mestre, me manda ir ter contigo, porque Pedro ele se lembra daquilo que Jesus havia feito na vida de Pedro há algum tempo atrás. Se você não viu, aqui no canal tem um vídeo onde eu falo exatamente sobre a pesca milagrosa. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, também aqui no box de informações, o link. Corre lá e assiste também para que você seja edificado. Mas voltando para o vídeo de hoje, Pedro, ele diz essas palavras na certeza de que o que ele precisava era ouvir a voz de Deus, ouvir a voz de Cristo, dizendo o que ele deveria fazer. E então, Pedro, ele ouve a voz de Cristo, dizendo: vem. O mais louco é que a tempestade não havia cessado, o vendaval não havia cessado, ainda havia vento forte, ondas fortes que poderiam derrubar Pedro. Mas Pedro ele não se preocupa com estas coisas, ele simplesmente se preocupa com aquilo que ele ouviu de Jesus, dizendo: vem. Sabe, às vezes nós nos colocamos em uma posição dizendo: Jesus, eu quero isso, Pai, eu quero aquilo. E quando Jesus diz: vem, nós começamos a olhar as situações à nossa volta e dizer: não, eu não vou. Pedro, ele é o maior exemplo de alguém que tem fé para caminhar por sobre as águas. Todos os 11 discípulos que ficaram dentro do barco enquanto Pedro caminhava por sobre as águas, eles ficaram olhando e falando: uau, olha só o que Pedro fez. Mas a verdade é que alguns desses discípulos, muito provavelmente, depois criticaram a Pedro porque Pedro afundou. Mas quem é que nunca afundou na vida? Quem é que nunca perdeu a esperança? Quem é que nunca tirou os olhos de Jesus por um momento? Todas as vezes que nós deixamos de olhar para Cristo e começamos a olhar as circunstâncias, acontece como aconteceu com Pedro, que estava caminhando por sobre as águas. O sobrenatural estava acontecendo na vida de Pedro mais uma vez. Então ele se limita a acreditar naquelas coisas que estão ao redor dele, as coisas naturais, a ventania, o vendaval, as fortes ondas, o mar todo agitado. Então ele começa a se assustar e se apavorar com aquela situação. Então ele afunda. Mas sabe, o interessante é que Pedro ele caminha, ele anda por sobre as águas, de tal forma que quando ele começa a afundar, a única solução que ele tem é pedir socorro para Jesus. Eu tenho certeza de que Pedro ele deu muitos passos até chegar a Jesus, de tal forma que quando ele começa a afundar, a primeira coisa que ele procura certamente é o barco, mas o barco já está longe, porque ele já havia caminhado por sobre as águas. Caminhado não é dado um passo ou dois. Ele havia se distanciado daquilo que era natural, daquilo que era um ponto de equilíbrio para ele, daquilo que era uma base certa de que ele ficaria de pé. Mas quando Pedro ele decide se entregar a Jesus, quando Pedro decide caminhar
viver o sobrenatural, Pedro, então, ele se distancia daquilo que é natural. Para vivermos o sobrenatural de Deus, precisamos nos distanciar daquilo que é natural. Pedro começa a caminhar por sobre as águas, afunda, procura o barco, não encontra. Então a única solução é clamar a Jesus. Então Jesus vem, socorre Pedro e diz: homem de pouca fé, porque você tem pouca fé, você afundou. Então Jesus, ele acalma o vento, acalma o mar, simplesmente com o som da sua voz ele dá ordens para que o vento cesse, que o mar acalme. Então essas coisas acontecem. E é interessante porque tudo isso acontece enquanto o vendaval está acontecendo, enquanto o mar está agitado, Pedro está caminhando por sobre as águas. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que Jesus, ele quer nos fazer viver o sobrenatural dele, ainda que as situações, ainda que as circunstâncias naturais da vida dizem não. Já seria loucura alguém com o mar calmo caminhar por sobre as águas. Imagine com o mar agitado. Seria normal se a gente conseguisse as coisas da forma como nós planejamos, sonhamos e esquematizamos tudo. Mas não. Jesus, ele quer sempre nos ousar a viver o sobrenatural dele e viver dependendo 100% dele. Quando Pedro decide viver o sobrenatural de Jesus, caminhar por sobre as águas, Pedro, ele está escolhendo a Jesus. Pedro está escolhendo a viver sobre aquilo que Jesus diz. Pedro, ele está escolhendo a permanecer com os olhos fitados em Jesus. Isso não quer dizer que Pedro nunca vai tirar os olhos de Jesus. Isso não quer dizer que eu e que você nunca vai tirar os olhos de Jesus, porque nós somos seres humanos, nós temos defeitos, nós temos falhas. Mas a verdade é que quando nós olhamos fixamente para Jesus, nós somos capazes de abandonar aquilo que é o nosso ponto de equilíbrio. O ponto de apoio de Pedro era um barco, mas ele decidiu ter um outro ponto de apoio, Jesus. Os desafios da vida existem, mas eu e você precisamos olhar para Jesus e dizer: mestre, o que é que eu tenho que fazer? E ele vai te direcionar, e quando ele te direcionar, tenha certeza de algo, ele tem sempre o melhor para você, e esse melhor é sempre o sobrenatural. As pessoas não vão entender aquilo que vai começar a acontecer na tua vida, mas você vai saber que o que está acontecendo é o sobrenatural de Deus, porque você escolheu viver aquilo que ele diz. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Não esqueça de curtir, comentar. Comenta aqui embaixo aquilo que Deus falou ao teu coração através desse vídeo. E se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E tenha certeza de algo: você vai viver o sobrenatural de Deus, hoje e sempre. Amém? Deus abençoe sua vida.